Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Moonraker 007 contra o Foguete da Morte, filme de 1979, dirigido pelo Lewis Gilbert, e uma produção que conta, inclusive, com cenas no Rio de Janeiro, uma grande tomada no bondinho do Pão de Açúcar. Esse é um grande mistério da franquia para mim, deixa eu comentar com vocês, porque eu nunca vou entender o crédito de direção. O Gilbert ele teve uma ideia muito boa de reestruturação do bonde do Roger Moore, mais pé no chão, no longa anterior, que foi muito prestigiado, e em Moonraker, basicamente, ele abre mão de tudo aquilo que ele defendia. E aí eu vou começar com essa crítica com a frase do Richard Mabon, que tem uma longa participação na franquia Bond, que ele diz o seguinte: Moonraker cruzou a linha do que era aceitável. A partir desse filme, o público não levou o 007 de Roger Moore a sério. O Sean Connery, o Joe Moonraker, o Guy Hamilton, o Joe Moonraker, e mais tarde o Lewis Gilbert ele disse que teria feito as coisas de uma outra maneira, com menos ficção e menos humor apelativo. Como eu sempre falo, eu recomendo que você assista e tire as suas próprias conclusões do filme, e eu creio que a opinião final vai depender muito do que você espera de um filme do James Bond. Se você consegue desligar completamente da noção de que uma trama de espionagem tem que ser séria, eu acho que aqui você pode ter inclusive uma boa opção de entretenimento. Caso contrário, Moonraker pode se tornar uma grande decepção. No geral, na minha visão, um filme razoável para assistir sem compromisso, mas o que eu considero que é imperdoável é o tipo de física proposta nesse filme, estilo Pica-Pau, estilo Hora Acme, que tira completamente a credibilidade do projeto. Como eu venho comentando em todos os filmes da franquia do Roger Moore, os produtores tentavam seguir a tendência do mercado, tendência seja na questão política, seja na questão de cinema. Então o que aconteceu em 1977? Um fenômeno Star Wars. Tanto é que a produção do próximo filme de James Bond seria For Your Eyes Only, que ficou para 1981, e eles tiveram que modificar às pressas, tentar adaptar na medida do possível Moonraker, que é um livro do Ian Fleming, claro que de forma seletiva, para tentar trazer esse clima do Star Wars para o filme. Então eles tentaram surfar nessa onda e todas essas cenas acabam, na verdade, como ponto baixo da produção. No filme, Bond investiga o desaparecimento do ônibus espacial Moonraker, da Drax. Por conta disso, 007 se encontra com o dono da indústria, Hugo, interpretado por Michael Lonsdale, que logo virá alvo de interesse. O longa ainda conta com o retorno de Jaws, interpretado por Richard Kiel, e promove a parceria de Bond com Holly Goodhead, interpretada por Louis Chiles. Desde já eu destaco os efeitos especiais extraordinários para a época, que é justamente resultado da extravagância dos filmes do Roger Moore. A cena inicial, por exemplo, é ótima e é uma pena que eles tenham insistido no absurdo, como eu falei, no tipo de física do Pica-Pau e da Hora Acme. Bom, em Moonraker nós temos várias decisões criativas comprometedoras que começam com a mudança de perfil do Jaws por conta da reação do público e, segundo o diretor, das cartinhas das fãs. O roteiro foi revisado às pressas com isso e nas cenas do espaço na realidade é que tudo complica, porque é a partir daí que o filme abraça definitivamente a fantasia tentando copiar de qualquer forma o espírito Star Wars. E como eu falei, esse filme conta com a presença de James Bond no Brasil. Welcome to Rio, Mr. Bond. Thank you. E aqui alguns adendos interessantes. A equipe filmou o Carnaval do Rio de Janeiro de 1978 e aí criou um improvisado justamente para contar com a presença de Roger Moore em uma que outra cena. Mas a maior curiosidade, sem dúvida alguma, envolve a clássica cena do bondinho do Pão de Açúcar, que na minha visão é o clímax desse filme. E aí tem uma história curiosíssima que ela é pouco conhecida, inclusive no Brasil, que eu queria compartilhar com vocês. O Albert Broccoli, ele tinha um pré-acordo com os donos do bondinho Pão de Açúcar para filmar no Rio de Janeiro. E nesse acordo a Ion pagaria apenas um valor simbólico, já que o filme estaria dando muita visibilidade para o Brasil e para aquele ponto turístico. E além disso, a Ion também concordou em ceder a imagem do Roger Moore para a exploração comercial do bondinho
por 5 anos após o lançamento do filme. Só que aí quando os produtores chegaram no Rio de Janeiro para começar a acertar as gravações, e nesse período inclusive o Roger Moore teve pedra nos rins, ficou internado em Paris, atrasou bastante o deslocamento dele para o Brasil, aí os donos do Bondinho e do Pão de Açúcar queriam desistir do acordo porque eles tomaram conta que na verdade o bondinho seria destruído. Eles acreditavam que as pessoas ficariam com medo de passear no local. O Broccoli tentou entrar com um processo na justiça brasileira para garantir o cumprimento do pré-acordo, só que ele foi avisado que a sentença final demoraria anos. E aí vem uma história muito curiosa que eu consegui apenas a resposta parcial dela. Estou em busca da história completa, que é a seguinte: o Broccoli só conseguiu garantir o acordo para a rodagem do Bondinho do Pão de Açúcar por conta da intervenção de um dono de uma famosa emissora brasileira. E aí é claro que a compensação financeira também foi muito maior. Eu acho que seria lógico vincular a figura do Roberto Marinho nessa interferência, só que eu não consegui confirmar isso. Na trilha comentada do filme, o pessoal fala sobre essa história e aí eles dizem que eles contaram com a ajuda do dono da estação de TV do Brasil. Não fica muito claro, né? Eu estou atrás dessa história completa. No mais, Moonraker também é conhecido pelo abuso do chamado product placement, ou seja, a exposição de marcas. Essa atitude foi muito importante para abrir ainda mais as portas para esse tipo de contrato em Hollywood e na Europa. Eu digo pra vocês que eu não gosto muito do Hugo Drax como antagonista porque eu preferi o alinhamento dele do livro. Eu acho que faria muito mais sentido esse alinhamento com o passado nazista e tornaria o desfecho mais satisfatório também. Tem até uma construção em torno da sua nova civilização razoável, só que perde todo o sentido, na minha visão, com a ficção e com o excesso de humor forçado no encaminhamento final. Quanto ao trabalho técnico, além de bons efeitos, mais um filme com a presença do Ken Adam, ou seja, com cenários impecáveis, direção de arte impecável, esse longa também contou com John Barry para a composição da trilha sonora. O Barry não havia participado da produção anterior por conta de problemas com o governo britânico e entrega aqui uma das melhores trilhas da franquia na década de 70. Revisitando esse filme, eu até confesso que fiquei com uma impressão melhor da ideia que eu tinha na cabeça até então. Fecho Moonraker com a nota 5. E aqui nós temos mais uma entrada daquele efeito montanha-russa na franquia James Bond, na minha visão, que voltaria justamente com o próximo longa For Your Eyes Only. Ainda assim, foi o melhor resultado de bilheteria da era Roger Moore, mais de 200 milhões de dólares arrecadados, certo? Seria esse o comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!